lá. Existe uma divergência em termos de interpretação para a conceituação de crime militar entre o Superior Tribunal Militar e o Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal Militar tem uma tendência a alargar a competência da Justiça Militar. Então, entender que os crimes militares podem ocorrer em situações mais amplas, de uma maneira mais geral. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento ao contrário, que deve haver uma restrição da competência da Justiça Militar, para algumas situações em que só a atividade militar esteja efetivamente ocorrendo. Tá? Então, a gente tem que sempre caminhar com essa ideia. O Superior Tribunal Militar com a ideia de alargar a competência e o Supremo Tribunal Federal com a ideia de restringir a competência da Justiça Militar. Trouxe um exemplo aqui, para vocês perceberem a diferença de entendimento em umas situações que são similares. São dois acordos diferentes. Um do Superior Tribunal Militar, olha só. Acidente de trânsito. Agente e vítima militares da ativa. Crime militar. Competência da Justiça Castrense. E olha a justificativa. Suficiente para a configuração de crime militar em tese, segundo o critério Ratione Personae, o homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito que tanto o agente como a vítima são militares da ativa, de acordo com o artigo 9º, inciso 2, letra A, que a gente vai comentar na sequência. Veja, aqui para o Superior Tribunal Militar, basta que o crime seja cometido de um militar contra outro, independentemente se esteja ou não em função militar. Veja que esse é um conceito mais amplo, mais genérico de crime militar. Já o Supremo Tribunal Federal, olha só, um acórdão que vem do STF. Perdão. Em se tratando de homicídio culposo na direção de veículo automotor, cometido fora de local sujeito à administração militar, a mera condição de militar do acusado e do ofendido, ambos fora de serviço, é insuficiente para inaugurar a competência da justiça especializada. Veja, são entendimentos antagônicos. Para essa situação específica, o STM vai para um lado e o Supremo Tribunal vai para o outro. E isso vai acontecer em várias situações, não é mesmo, Fernando? Exatamente. Em diversas situações, né, como você falou, o Supremo ele tem a tendência a restringir, né, principalmente quando se trata do civil acusado, pretenso, futuro acusado na Justiça Militar da União, né, ou seja, como investigado. Então, o Supremo ele já sedimentou, né, o entendimento de que que, na verdade, esse entendimento, ele, na verdade, foi, vamos dizer, consequência do próprio CPM, no artigo 9º, inciso 3º, na redação do inciso 3º, quando ele fala da violação às instituições militares, né, por parte do civil, militar da reserva, é formado. E aí o Supremo tem o entendimento de que o civil ele só pratica o crime militar quando tem ali o dolo, né, de atingir as instituições militares. Isso praticamente extirpa as possibilidades de um crime militar culposo por parte de civil, né? E o STM tinha um entendimento, hoje eu acho que talvez já venha de forma diferente, mas o entendimento do STM sempre foi realmente pelo alargamento da competência da Justiça Militar, né? Quanto mais, melhor, né? E então hoje isso já, assim, a gente vê bem essa divergência, né? Principalmente quando a gente vai observar ali os precedentes um pouquinho mais antigos do STM, era bem nítido isso. É verdade, o Fernando trouxe uma questão interessante, que o STM vem bem lentamente, mas ele vem se aproximando um pouco do Supremo Tribunal Federal na ideia de competência, mas ainda acha essa distância, né? Então, preciso levar isso em consideração. Outra questão interessante, gente, e aqui a gente já é bom pontuar, o Superior Tribunal de Justiça, ele não atua na Justiça Militar da União, a não ser em uma situação só, que é na questão da definição de competência.
Porque os conflitos de competência entre a Justiça, por exemplo, entre uma auditoria da Justiça Militar da União e uma vara federal ou uma vara estadual, é julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, em matéria de competência, há sim a ingerência do pensamento do Superior Tribunal de Justiça na Justiça Militar da União. Mas é só nessa área. Isso é muito interessante, né? Porque nós não temos recurso especial no processo penal militar. Né? Só extraordinário. Só para a gente poder definir quais são os órgãos superiores, né, os tribunais superiores que vão atuar aqui, o pensamento vai atuar na Justiça Militar, principalmente da União. Vamos lá. Então, vamos para a definição de crime militar antes da gente analisar cada situação. Um ponto bem interessante é que hoje nós temos 3 tipos de crime militares no país. Até o pessoal divide um pouco nessa classificação, tem várias classificações a esse respeito, mas nós temos basicamente 3 tipos diferentes. Temos o crime propriamente militar, o crime impropriamente militar, e hoje nós temos o crime militar por extensão, ou por equiparação, ou extravagante, como gosta de chamar o Coimbra. Né? A maioria dos doutrinadores usa por extensão. Vamos falar, então, como que é cada um deles, para a gente entender. Crime propriamente militar. Segundo os autores mais clássicos, o crime propriamente militar é aquele que tem previsão somente no Código Penal Militar. Bom, e para os mais clássicos, aí eu faço sempre essa referência, só pode ser cometido por militar. Por exemplo, o crime de deserção. Então, é um crime propriamente típico da vida militar, que ele é previsto somente no CPM, nós não temos a mesma previsão no Código Penal Comum, ou na legislação penal extravagante, e ele só pode ser cometido por militar. Já o crime impropriamente militar, ele tem previsão tanto no Código Penal Militar quanto na legislação penal comum. E o agente pode ser militar ou civil, não importa. Quer ver dar um exemplo? Para quem tem ingresso clandestino. Olha só, para essa corrente que defende que o crime propriamente militar só é previsto no Código Penal Militar e só pode ser cometido por militar, o ingresso clandestino é um crime impropriamente militar, então. Pela lógica. Já vou dizer a vocês que eu não concordo. Já o mesmo crime, por exemplo, o furto tem a mesma previsão, tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. Então, esse é um crime impropriamente militar. Ele não é da vida militar, ele foi trazido para o Código Penal Militar, porque é interessante também que haja ali, dentro do seio das Forças Armadas ou das corporações estaduais, a persecução em relação a esse crime. E, por fim, agora, a Lei 13.491 de 2017, nós temos o crime militar por extensão. Este crime, ele tem a previsão na legislação comum, quer seja a parte especial do Código Penal Comum, quer seja a legislação penal extravagante. O agente pode ser tanto militar quanto o civil. Por exemplo, crime de abuso de autoridade, os crimes licitatórios, que estão agora na parte especial do Código Penal Comum. Todos esses crimes agora podem ser crimes militares se forem praticados naquelas situações que a gente vai ver na sequência aqui do artigo 9º. E aí, Fernando, algum comentário em relação a essa classificação aí? Não, a questão do crime propriamente militar tem aquelas teorias, né? Mas na essência é isso mesmo, e não tem, e realmente a gente vê, né, pela tua explanação, né, a gente vê como é incoerente pensar, por exemplo, naquele caso do ingresso clandestino, do sujeito ser julgado pelo ingresso clandestino na justiça comum. Mas peraí, mas não é um crime propriamente militar? Né? Então, como é que ele vai ser? Enfim, então, uma coisa esquisita, né? Então, totalmente coerente pelo que, né, o que você colocou, é totalmente coerente, tá? Tá irretocável, é isso mesmo. O interessante é que o crime propriamente militar só gera reincidência específica. O crime militar, propriamente militar, ele não gera reincidência na vida comum, o crime comum. Então, não é considerado reincidente, né? Isso é interessante a gente comentar. E até hoje, né, Sidney, não tem na verdade, o legislador
né? Eu acho que isso deve ser corrigido com os projetos, né, os anteprojetos de CPM, CPPM, né, que estão tramitando aí na Câmara, no Senado, etc., já há algum tempo, mas não há lei que defina o que é crime propriamente militar, né? Exatamente. Então, isso torna, vamos dizer assim, incompleto lá o artigo 5º, inciso 61, quando fala da prisão em flagrante, salvo nos casos de crime, né, Perfeito. né, aquela história toda, né? Então, nos deixa um pouco órfãos e acaba sendo a definição doutrinária, né? A gente acaba se valendo da doutrina. Assim, uma questão tão importante quanto definir o crime propriamente militar, até porque é uma possibilidade de prisão sem ordem judicial, né, que a Constituição traz, mas desde que o crime militar seja definido por lei, definido em lei. E o legislador até agora não fez isso. Então, só a doutrina que faz. E a doutrina não faz de uma maneira uniforme e unânime. Então, tem várias classificações diferentes do que seja crime propriamente militar. Eu trouxe aqui só a mais clássica, que é essa, né? Mas, para mim, nem é até a mais coerente, mas é a mais clássica. Para mim, crime propriamente militar é aquele que é previsto no Código Penal Militar e só nele, podendo ser praticado por militar ou por civil. Para mim, esse é o crime propriamente militar. É propriamente militar porque só está no Código Penal Militar. Então, ele faz parte da vida em caserna, tem relação com a vida em caserna, podendo ser cometido por militar ou por civil. Mas essa classificação que impera é o crime propriamente militar, é aquele que só é previsto no Código Penal Militar e só pode ser praticado por militar. Tá? Essa é a que prepondera, é a mais clássica. Mas vamos lá. Seguindo, a gente vai pegar o artigo 9º do Código Penal Militar, que define o que é um crime militar, e a gente vai perceber que ele tem 3 incisos diferentes. Inciso 1, inciso 2, inciso 3 e 2 parágrafos. Tá? Vamos lá. Os incisos 1, 2 e 3 tratam de todos os crimes militares, com exceção daquele crime militar que é o crime doloso contra a vida praticado por militar. Então, o crime doloso contra a vida praticado por militar, ele não é regulamentado nem pelo inciso 1, 2 e 3, ele é regulamentado pelos parágrafos, que a gente vai falar na sequência. Tá? Os outros crimes é o inciso 1, 2 e 3. O inciso 1, vocês vão perceber, que trata dos casos daqueles crimes que são previstos somente na parte especial do Código Penal Militar. Ele não tem correspondente no Código Penal Comum ou na legislação penal extravagante. E podem, esses que estão no inciso 1, serem cometidos tanto por militares quanto por civis. Um exemplo, crime de insubmissão. O crime de insubmissão, artigo 183 do Código Penal Militar, ele é previsto somente no CPM, e ele é praticado por civil, né? Não é praticado, porque, na verdade, é justamente a pessoa que lá não se apresenta lá para ser incorporado depois de ter sido convocado. Já no inciso 2, nós temos aquelas situações em que há previsão do crime tanto no Código Penal Militar quanto na legislação penal comum, tá? Opa, aqui está errado. Tanto no Código... Ficou errado aqui o slide. Tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum, ou na legislação penal extravagante. Só que esse crime sempre cometido por militar da ativa. Okay? Já no inciso 3, é a mesma situação. É o crime que é previsto tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum, ou na legislação penal extravagante. Aqui eu coloquei agente civil, porque todo mundo fala isso. Mas, na verdade, está errado, né? É o agente não militar da ativa. Porque a gente vai ver lá no inciso 3 que ele fala em civil, em militar da reserva e no reformado. Então, da reserva e reformado, eles são militares. Não são civis. Então, na verdade, o inciso 3 trata daquelas pessoas que não sejam militares da ativa e que praticam um crime militar, para a gente entender a lógica, para não excluir os da reserva ou reformado. Eles estão lá no inciso 3. Okay? Muito bem. Algum comentário, Fernando, em relação a, pelo menos, esse início dos incisos aí? A gente vai esmiuçar. Não, sem comentários. E o artigo 9º também tem 2 parágrafos. O parágrafo 1º trata dos crimes dolosos contra a vida de civil praticado em situações normais quando o agente é militar.
Tá? E o parágrafo 2º trata dos crimes dolosos contra a vida de civil em situações especiais, quando praticados por militares das Forças Armadas. Vocês vão ver lá que tem vários incisos ali, né? Várias alíneas, na verdade, que são aquelas situações especiais em que aquele crime vai ser um crime militar aí, julgado pela Justiça Militar da União. Tá? Então, o parágrafo 1º trata dos militares, na verdade, é os militares estaduais ali, né, que a gente vai perceber, embora não diga, mas é isso. Tá? E o parágrafo 2º é dos militares federais, quando praticam um crime doloso contra a vida de civil, e naquelas situações ali elencadas. Então, esse é o artigo 9º, com os incisos e os parágrafos, onde define o que é crime militar. Vamos lá. Inciso 1, como eu já havia lido para vocês, são aqueles crimes previstos somente na parte especial do Código Penal Militar. Então, você pega lá aquela parte especial, que é aquela que define os crimes militares, ali do CPM, né, que elenca o crime com a sanção lá. Então, são previstos somente ali. Né? E a tipicidade é direta no inciso 1. O que quer dizer tipicidade direta? Quando a gente é militar, tá, gente? Muito cuidado. Quando a gente é militar, a tipicidade é direta. Quer dizer que basta eu ler o artigo lá da parte especial, sem eu precisar casar com aquelas situações lá que estão lá no inciso 2 e 3. É só o artigo direto. Então, como acontece com a deserção? Deserção é assim. É o crime que ausentar por mais de 8 dias do local onde devia permanecer lá. Ausentar ou militar, né? Por mais de 8 dias, o lugar devia permanecer. Eu não preciso fazer nenhum casamento lá com os incisos do artigo 9. Basta isso e já é o crime. O abandono de posto também, os crimes propriamente militares, eles têm essa ideia. Abandono de posto, a deserção. Então, eles trazem essa ideia. Isso do inciso 1. Está no inciso 2, que é aquela questão que tem tanto no Código Penal Militar quanto também na legislação penal comum, a tipicidade é O que quer dizer que a tipicidade é indireta? Quer dizer que eu preciso pegar o tipo penal e ainda ver se ele foi praticado naquelas situações que estão descritas lá no inciso 2, para que ele seja um crime militar. Quer ver, dar um exemplo? Furto. O que difere o furto comum, furto crime comum, do furto crime militar? A diferença é que o furto, quando for praticado naquelas situações descritas no inciso 2, ele vai se tornar um crime militar. Se não for praticado naquelas situações, ele é um crime comum. Tá vendo? Então, sempre tem que ter esse caso, por isso que é tipicidade indireta. Não basta eu ler só o tipo penal descrito lá na parte especial do Código Penal Militar. É preciso fazer o casamento ainda com as alíneas ali do inciso 2. Sim, só um adendo aqui. Uma questão, vamos dizer assim, facilita essa compreensão. Por exemplo, no exemplo na questão do furto, é como se a gente precisasse perguntar, tá, tudo bem, é um furto, né, 240 lá do CPM, tal coisa, mas furto contra quem? Contra um outro militar? Em que situação? Foi contra o patrimônio? Ele furtou um notebook da administração? Ou ele furtou o celular de um outro militar dentro do quartel? Né? Então, assim, aí essa tipicidade indireta circunscreve o fato delituoso ali em tese praticado. Exatamente. A gente precisa sempre fazer essa pergunta quando o crime é impropriamente militar. A gente sempre vai ter que fazer essa pergunta, para saber se ele vai se tornar um crime militar ou não. Porque, por exemplo, né, Fernando, se o militar está lá dentro do quartel, ele pratica um furto, por exemplo, contra o civil que está visitando o quartel. Sim. Tem um civil que está fazendo uma visita no quartel e ele furta o celular desse civil aí. É um crime militar? Olha, mas foi dentro do quartel, foi praticado por militar. É crime militar? Não é. Não é porque ele não se encaixa em nenhum dos incisos lá dentro do artigo 2º, do inciso 2, do artigo 9º. Ele é um crime comum. Tá vendo? Então, por isso que a gente fala dessa tipicidade indireta, precisar desse casamento. Quais são aqui? Vamos lá. Quais são essas situações que tornam, então, o crime militar? Estão aqui, ó. Estão todas as alíneas aqui do inciso 2. O crime militar quando praticado por militar da ativa. Vamos lá, quando militar, em situação da atividade contra militar na mesma situação,
E aqui a gente faz aquele adendo lá da diferença de tratamento entre o STM e o STF. Para o STM, basta ser militar contra militar. Deu. É militar da ativa. Quanto militar da ativa, crime militar. Para o STF, não. É preciso ainda atrelar a questão, estar relacionada a alguma função militar aí, na situação. A linha B, em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, e aqui poderia até casar, né? Aquela situação lá do roubo do celular pelo civil. É o contrário aqui no caso. A linha C, em serviço atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, né, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, que casa a GLO, né, Fernando? Exato. Quando o militar tem, das Forças Armadas em GLO, é nesse inciso aqui, que é essa linha, que é a linha C. Durante o período de manobras, o exercício, explica aí, Fernando, o que é o período de manobras? O que é manobra militar? Esse conceito de manobra, né, toda a movimentação ordeira, organizada de tropa, né, com um comando, uma ordem superior, né, dirigida a uma finalidade. Então, pode ser para uma atividade de repulsa a uma agressão, pode ser uma atividade de treinamento, né, pode ser uma atividade de adestramento, que é uma coisa extremamente comum nas forças militares, né? A manutenção daquele status de prontidão, de operacionalidade, né? Então, esse período de manobras basicamente é isso. Então, desde a ordem de saída ali, a organização, ocupam ali as viaturas militares, veículos militares, ou aeronaves, ou enfim. E aí são desdobrados no terreno, né, de alguma forma. Tudo isso é período de manobra, né? Seja um exercício, né? Na verdade, ele colocou ali o exercício, mas até existem manobras que são feitas com finalidade de exercício militar, até conjunto, né? Seja com as nossas forças internas ou até em conjunto com forças armadas estrangeiras, de nações amigas, né? Aliadas. Então, esse período de manobras ele pode ter um viés operacional, verídico, vamos dizer assim, de emprego para também, né, garantia da lei da ordem, garantia dos poderes constitucionais, etc., ou defesa da pátria, ou um treinamento, um adestramento, um exercício. É basicamente isso. Perfeito. Assim, um exemplo muito comum que a gente vê é, por exemplo, os militares saindo do quartel e indo acampar em determinado local, né? Essa é uma manobra. Então, desde que eles saem do quartel, nas viaturas, durante o acampamento e o retorno até o quartel, tudo isso é a manobra. Então, pode ser um crime militar que foi cometido durante esse período aí, contra os militares lá. E a última, a linha é contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. Quanto ao patrimônio, e aqui é importante a gente fazer a ressalva, é patrimônio sob administração militar. Não quer dizer que seja patrimônio militar. Às vezes o patrimônio pode pertencer a outra instituição e estar momentaneamente sob a administração militar. Se isso acontecer, vai ser crime militar. Acontece muito, por exemplo, de contratação de uma outra instituição pública, né? A gente viu isso muito com o DENIT, né? O DENIT fazia isso, né? O patrimônio vinha do DENIT, mas contratava, por exemplo, o Exército para realizar determinadas obras. Então, enquanto o Exército estivesse realizando essas obras, o crime contra o patrimônio seria o crime contra o patrimônio que, naquele momento, estava sob a administração militar. Originalmente não é dele, era do DENIT, né? Mas estava, naquele momento, sob a administração militar. Tá? Só para a gente entender isso. E contra a ordem administrativa militar. Sempre me pergunto, tá, mas o que é ordem administrativa? Ordem, gente, é ordem mesmo. Quando as coisas estão sendo feitas em ordem, quer dizer que elas estão seguindo uma regularidade normal. Não é isso? Então, o normal funcionamento de determinada instituição é a sua ordem. Se você pratica um crime em que afete esse normal funcionamento, essa maneira ordeira de funcionar a instituição, é um crime contra a ordem administrativa. É justamente essa a ideia. Um exemplo muito claro deste crime é o falso, né, Fernando? A falsificação contra as instituições militares
afeta a ordem administrativa militar, né? Porque ela é enganada, né? Então, ela não trabalha da maneira correta como deveria fazer, porque foi enganada pelo falso. É só para vocês entenderem a ideia. Então, esses aí são as alíneas que tornam o crime impropriamente militar um crime militar. Tem que ser praticado dentro dessas situações aí definidas no inciso 2. Okay? Sim, gente. Diga, só complementar aqui essa questão da linha E, né, ou a linha E, do crime contra o patrimônio sob a administração militar, ordem administrativa militar. O patrimônio, esses exemplos que você colocou são muito ricos, porque nós já tivemos e até hoje temos casos, por exemplo, de gestão de recursos de forma temporária pelas Forças Armadas. Então, não só o DENIT, mas também lá a Operação Pipa, lá no Nordeste, né, em que o Ministério Civil, vamos dizer assim, empresta, né, dinheiro para que o Exército faça a distribuição de água no Nordeste e se valha ali de civis que dirigem caminhões pipa, né, são contratados, recebem dinheiro esse que está sob a gestão das Forças Armadas, e ali praticam diversos delitos, né? O mais comum deles, no período que eu estava lá, atuando em Fortaleza, era o sujeito colocar o GPS, né? Ele tirava o GPS que era colocado no caminhão, colocava numa motocicleta, né? A motocicleta fazia o percurso, né? Que lá eles chamam de carrada, né? Que é o percurso que o caminhão deveria ter feito. Ele carrega a água e, né, como a gente brinca sempre, né, o pasme, né, jogavam a água fora, né, e recebiam o valor. Então, praticavam ali um estelionato, né, em detrimento da administração, né, e do patrimônio também. Né. E a questão da ordem administrativa militar, o Coimbra ele tem no livro, né, no manual dele de penal militar, ele fala sobre um conceito mais amplo da ordem administrativa militar que, guardadas as devidas proporções, é abrigado pelo Superior Tribunal Militar. Então, não só a gestão do erário, é a probidade, não é só a moralidade, né, o delito que afeta isso, por exemplo, a corrupção, né, enfim, não é só isso, mas também todas aquelas atividades, é lógico que isso tem divergência na doutrina, mas todas aquelas atividades em que existe um poder-dever de fiscalizar alguma coisa por parte da administração militar. Então, seja ali a questão do transporte aquaviário, seja a questão da regularidade, operacionalidade do transporte aéreo, que seja gerido ali pelos controladores militares, né? Não os civis, mas os militares, enfim, controle de armas, né? Hoje em dia está até mais restrito, que é a questão do Sigma, do sistema Sigma, etc. Então, tudo exército, isso, né? do Exército, então tudo isso amplia um pouco o conceito de ordem administrativa militar para abarcar essas situações também, né? Eu tive recentemente, posso falar isso porque já se exauriu a jurisdição de primeiro grau, tive 2 casos de crime militar ambiental, né? Que aí, enfim, é controverso, mas, enfim, eu entendi que foi crime militar, né? Porque foi agressão a animal dentro da organização militar, né? Uma foi agredida e um dos animais não morreu e o outro morreu, né, em 2 situações diferentes. E aí foi colocado como crime militar ambiental. Né? Por quê? Existe um poder-dever da administração de impedir a prática de delitos, né, inclusive delitos ambientais, sob a sua jurisdição, entre aspas, jurisdição, sob a sua área, né, de atuação. Mas, enfim, malgrado exista aí divergência doutrinária, é interessante falar para os nossos alunos essa possível ampliação do conceito de ordem administrativa militar, que tudo, na verdade, deságua no que você falou. A administração funcionando direitinho. Se não funciona direitinho, o que perturbou aquilo ali? Né? Exatamente. Se perturbar o funcionamento normal da administração militar, afetou a sua ordem administrativa. Afetou. Beleza.
Vamos lá. Exemplos aqui, para ficar bem claro para vocês agora visualizarem. Exemplos do inciso 2. Crime de militar de ativa contra militar de ativa. Trote. Né? O trote que acontece dentro do quartel lá, na verdade, é o crime de lesões corporais, que é praticado por um militar de ativa contra outro militar de ativa. Em lugar sujeito à administração militar, a posse de entorpecente dentro do quartel. Infelizmente, é um crime até que acontece bastante, né, na justiça militar. Atuando em razão da função, lá que é a linha C, o abuso de autoridade em garantia da lei e da ordem, por exemplo. Porque nós estamos falando, lembre-se que nós estamos falando dos crimes cometidos por militares da ativa, nós estamos no inciso 2. Em períodos de manobra e exercício, uma tortura que tenha ocorrido durante um exercício lá militar, num acampamento, por exemplo. Vai desaguar aqui na linha D. Contra o patrimônio sob a administração militar, o crime mais comum é o estelionato. O que mais acontece aí é o estelionato. Nós temos muito chamado estelionato previdenciário, né, Fernando, em que o pensionista lá não avisa, na verdade, o dependente, né, o procurador, o dependente do pensionista não avisa que morreu o pensionista e continua recebendo. Isso é considerado estelionato previdenciário. Ok? Muito bem. E agora a gente chega no inciso 3. O inciso 3, como a gente lembra lá, ele tem previsão, o crime tem previsão tanto no Código Penal Militar quanto na legislação penal comum. A tipicidade também é indireta, então também vai ter que ter aquele casamento que a gente falou anteriormente, naquelas situações ali que estão previstas no inciso 3. Um exemplo desse tipo de crime é o crime de desacato. Tá? Olha só. O crime é militar quando praticado por civil, e aqui eu faço a ressalva que ele está assim, civil, militar da reserva ou reformado. Então, para ficar bem claro, o crime é militar quando praticado por não militar da ativa nessas situações aí. Não por não militar em situação de atividade nessas situações. A linha A. Contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. Era a linha E, né? Inciso 2. Em lugar sujeito à administração militar, mas não basta isso, contra militar em situação de atividade, ou contra... continua aqui, né? Contra o Ministério, né? Contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo, ou tenho dúvidas se isso seria um crime militar mesmo, mas está aí, exposto, né? A linha C, contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. Fernando, o que é acantonamento? O pessoal que estranhou esse termo aí. Olha, esse é um termo antigo, na verdade, né? Esse acantonamento, basicamente, é um agrupamento de militares em razão da atividade, aguardando uma próxima etapa daquele ou daquele exercício, ou daquela atuação de natureza operacional, enfim, né? Então, é basicamente isso, né? É mais uma situação que, na verdade, se resume em atuar em razão da função, né? De uma função típica, uma atividade típica da caserna, seja ambiente operacional, atividade operacional, seja uma atividade de exercício, né? Ou de acampamento, enfim, mas basicamente é isso. Então, agrupamento, uma situação temporária ali, para se partir para outra, para o próximo objetivo, né? Objetivo militar. Perfeito. E a gente tem a linha D, que é, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar. Aqui a gente tem quando o civil pratica o crime contra um militar em GLO. Aqui é o contrário, né? A gente viu agora há pouco quando o militar em GLO pratica um crime, aqui o militar está em GLO e o civil que pratica o crime contra ele. Essa é a linha D. Olha os exemplos aqui, para ficar mais claro. Exemplos do inciso 3. Contra patrimônio sob a administração militar. O estelionato previdenciário, que a gente acabou de comentar aí, né?
Em lugar sujeito à administração militar, resistência durante uma revista, para entrar dentro do quartel, por exemplo. Aqui, em manobra militar, dano em viatura em comboio. Olha, gente, quando aquelas viaturas estão em comboio, todas aquelas viaturas militares, uma atrás da outra, indo para um exercício, por exemplo. Se você praticar um dano contra aquelas viaturas estão em manobra militar. Vai se enquadrar aqui na linha C do inciso 3. E, por fim, contra militar em função militar, é aquele exemplo mais típico, né, que sempre acontece, infelizmente, é o desacato em garantia da lei e da ordem. Então, o civil lá que está sendo abordado durante, né, os militares estão em garantia da ordem, faz uma abordagem do civil para fazer uma revista e ele desacata os militares nessa situação aí, vai se enquadrar aí na linha D do inciso 3 e vai ser crime militar também. É o kit desabafo, o Cid. Kit desabafo. Que acontecia muito aquelas operações da intervenção, né? Isso. E aí tinha ali na entrada das comunidades no Rio de Janeiro, né? Aí o pessoal fazia ali o PCTran, ali, um posto de controle de trânsito, aí parava o sujeito com a moto, né? Aquela motinha toda sambada, sem placa nem nada, com a origem suspeita ali. Aí determinava o sujeito que desembarcasse da moto, aí começava naquela história, não, você não manda nada aqui, tal coisa, enfim. Aí entrava na desobediência, no desacato. Aí era preso, né? Resistia, entrava na resistência. Né? Aí daqui a pouco era algemado, começava a ameaçar a guarnição, né? Entrava na ameaça. Então eu chamava isso de kit desabafo. Né? É o combo. 4 crimes. Perfeito, gente. Então, olha só, esses são os 3 incisos que definem os crimes militares em sua quase integralidade. Lembra que eu falei da exceção? A exceção é o crime doloso contra a vida de civil quando praticado por militar. Que daí o enquadramento não está nos incisos, vai estar nos parágrafos. E a gente vai falar disso na sequência, porque agora a gente vai dar o nosso intervalo também aqui de 10 minutos, né? São 11h07 aqui pelo meu relógio, então 11h17 a gente volta e para a nossa parte final da nossa aula de hoje, falando sobre o crime doloso contra a vida de civil praticado por militar. Vamos lá para um café e uma água, então. Vamos lá, retornando então para o final da nossa conversa de hoje. Deixa eu já compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Bem, gente, agora nessa parte final aqui da definição do crime militar, a gente vai falar do crime doloso contra a vida, praticado pelo militar contra civil. Então, a gente já viu lá os 3 incisos, né? 1, 2 e 3, lá do artigo 9º. Agora a gente vai ver os 2 parágrafos. Então, vamos lá. Crime doloso contra a vida de civil, crime doloso contra a vida. Quando a gente for militar estadual e a vítima for civil, o enquadramento vai ser aonde? Vai ser lá no parágrafo 1º do artigo 9º. Então, mesmo atuando em razão de função, o militar estadual acaba praticando o doloso contra a vida de um civil. Quem que vai julgar isso? Aí a Constituição define, né, que esse julgamento vai ser feito pela justiça comum e através do rito do tribunal do júri. Tá? Então, essa é a própria Constituição que coloca lá, quando define a atuação dos policiais militares, ela coloca nessa situação em especial aí, vai ser julgado pela justiça comum e pelo tribunal do júri. Ok? Então, vamos lá. Agora, o crime doloso contra a vida, quando o agente for militar federal e a vítima for civil, tá? O enquadramento também é, aí o cuidado, gente, também é no parágrafo 1º, quando a regra for a regra geral. E a competência para julgamento vai ser da justiça comum e do tribunal do júri.
Aí você fala, é? É. A regra geral é essa do parágrafo 1º do artigo 9º. Só que a gente tem as situações especiais que estão no parágrafo 2º. Então, quando o militar federal, atuando em razão da função, pratica um crime doloso contra a vida de um civil, naquelas situações elencadas lá no parágrafo 2º do artigo 9º, eu chamo de situações especiais e outro de regra geral, mas são tantas situações que, né, Fernando, que basicamente o militar atuando em razão da função, o militar federal atuando em razão da função, vai se enquadrar em alguma daquelas ali. É muito difícil que não se enquadre. Então, aquilo, apesar de ser as situações excepcionais, é mais ou menos a regra geral da prática, né? Aí a competência para julgamento será da Justiça Militar da União, através de um Conselho de Justiça, já que, neste caso aí, o agente é um militar federal, né? Um militar das Forças Armadas. Tá? Então, só cuidado, hein, gente? O parágrafo 1º traz a regra geral do crime doloso contra a vida praticado contra civil. Ela é válida para todas as situações quando é um militar estadual que pratica esse crime. Sempre vai ser a competência da Justiça Comum, Tribunal do Júri. Para o militar federal, que pratica o crime doloso contra a vida de um civil, essa será a regra geral, que só não vai ser utilizada se enquadrar naquelas situações do parágrafo 2º lá, que diz de atuações especiais ali do militar federal, que, como a gente acabou de brincar, né, na verdade, é quase todas ali. Vocês vão ver ali, são quase todas. É isso, Fernando? Exatamente. Né? E a atuação em razão da função, ela se subdivide ali no parágrafo 2º entre atuação de acordo com como polícia judiciária militar, atuação mediante requisição do presidente da República, ou, logicamente, né, do ministro da Defesa, do comandante das suas forças, também atuando na garantia de votação e apuração, a GVA, né, lá na forma do Código Eleitoral. Todas essas situações aí atraem a competência da Justiça Militar da União, não obstante tratar-se de crime doloso contra a vida de civil. Tá? Eu não sei como é que você vai fazer, Cid, se você vai depois pontuar a questão aquela questão da possibilidade do júri na Justiça Militar e tal coisa. Né? Então, depois então a gente trabalha isso. Eu vou fazer um comentário também depois. Esse daí a gente vai falar na sequência. Essa aqui, só para ficar claro, ó, essa aqui são as situações especiais que estão elencadas lá no parágrafo 2º. Por isso que eu falei que quase todas, ó. Veja lá. Lei 7565 é o Código Brasileiro da Aeronáutica, isso aqui é o que o pessoal apelidou de lei do abate, né? Aquele tiro de uma aeronave, abateu outra aeronave lá, que suspeita de tráfico de drogas. Então, o pessoal, na verdade, a imprensa apelidou de lei do abate. Né? Então, nessa situação, né, o crime vai ser julgado pela Justiça Militar. E detalhe, seja rapidinho, é que diversas aeronaves já foram, entre aspas, abatidas e não houve nenhum óbito. Até hoje. De civil. Né? Dada a qualidade da abordagem feita, a forma pela qual foi feita, né? É lógico que isso também depende de outros fatores, mas assim, não houve abate até agora, né? De ninguém. Né? Houve da aeronave e depois a medida de intervenção em solo, né? Exatamente. Para ver como o nome era equivocado, né? Que a imprensa utilizou como lei de abate, que, na verdade, se utilizou dos instrumentos, né, que estão previstos lá no Código Brasileiro da Aeronáutica, mas sem abater, né, sem matar nenhuma pessoa ali. Sempre, o que se fez foi fazer com que obrigar a aeronave a pousar para daí efetuar a prisão da pessoa que esteja ali cometendo o crime. Exato. Ele fala da Lei Complementar 97 e 99, para quem não sabe, essa lei complementar trata do emprego das Forças Armadas. É essa lei complementar que disciplina o emprego das Forças Armadas. Né? É como se ela regulamentasse lá o artigo 142 da Constituição Federal. Né? Ela disciplina como que as Forças Armadas são empregadas
aqui podem ser utilizadas no Brasil. Então, veja, atividade de natureza militar sempre vai se enquadrar ali. Então, é muito difícil você ver o militar das Forças Armadas que esteja atuando em razão da função não se enquadrar nesses incisos aí, maioria, nessas alíneas. E o Fernando até falou da garantia da votação e apuração, que a gente pode entender como uma espécie bem específica, né, de GLO, né, que é a GVA, né, que acontece sempre que tem eleição no Brasil, as Forças Armadas elas são chamadas, principalmente naquelas regiões mais distantes, onde tem mais problema, né, para garantir que não haja perturbação da votação, né. Então, né, elas sempre são chamadas para atuar, e né, quando atuam nessa situação, se cometerem um crime doloso contra a vida de um civil, o julgamento será pela Justiça Militar da União. Okay? Questão interessante que o Fernando já adiantou, eu deixei por último, justamente para a gente finalizar a nossa aula com polêmica, que o pessoal fica com vontade de aprofundar o estudo aí na nossa pós, é o crime doloso contra a vida quando o agente é civil, e neste primeiro caso aqui, a vítima é militar estadual. Então, veja, o crime doloso contra a vida, quando é praticado por um civil, naquelas situações, daí volta para os incisos lá, né? Volta para o inciso 3, tá? Daí tem lá aquelas alíneas lá, vai se enquadrar numa das alíneas lá. Quando a vítima é estadual, o enquadramento é no artigo, no militar estadual, o enquadramento é no artigo 9º, inciso 3. Competência para julgamento. Justiça comum, né? Aqui a Justiça Militar Estadual não julga civis, né? Ele já falou isso, pela Constituição. E qual é o rito que segue? Tribunal do Júri. Pega lá o artigo 5º, estabelece o Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida, aí tá tranquilo. Mas eu já vou acabar com a tranquilidade aqui. Vamos lá. E agora? Crime doloso contra a vida praticado por um civil contra um militar federal atuando em razão da função. Vai se enquadrar no artigo 9º, inciso 3. Vai ser julgado por quem? Vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Lembre, a Justiça Militar da União pode julgar civis que pratiquem crime contra as instituições militares. Tá? Aí que vem o problema. O julgamento pela Justiça Militar da União, tranquilo. E o rito? Lembra que eu falei lá no começo que com a edição da Lei 13.774, de 2018, o julgamento de civis na Justiça Militar da União é feito monocraticamente pelo juiz e não pelo Conselho de Justiça, o processo de julgamento? Agora, a pergunta que nos cabe. Esse julgamento desse civil aí, na Justiça Militar da União, como que vai ser o processo? Vai ser o processo previsto lá no CPPM de forma monocrática? Ou vai ser o Tribunal do Júri, dentro da Justiça Militar da União, agora por imposição constitucional? Veja, se a gente seguir a Lei 13.774, a risca, seria processo e julgamento monocrático. Mas seria o único caso do país, né, Fernando? Que aconteceria isso. Por quê? Em todas as outras situações, em todas, gente, sem exceção, em que é cometido um crime doloso contra a vida por uma pessoa, o julgamento é sempre feito por um colegiado. Sempre e sempre. Mesmo aquelas pessoas que tenham prerrogativa de função pela Constituição, o julgamento é feito por um tribunal. Sempre por um colegiado. É? Agora, nesse caso, seria o único do Brasil que o julgamento seria monocrático? E essa é a pergunta que a gente joga no ar, né, Fernando? Porque ainda não tem uma resposta definitiva dos tribunais. Pode comentar. É esquisito, né? É esquisito, porque seria um caso singular, né? Um caso único, né? Em que um civil que em outra, inclusive para gerar mais perplexidade, né? Como você falou no slide anterior, se fosse contra a vítima militar estadual, iria para o Tribunal do Júri. Então, quer dizer, a garantia que na verdade é uma dupla garantia, né? É uma garantia para a sociedade, uma garantia para o acusado. O Tribunal do Júri é um direito fundamental dele, né? É o juízo natural dele. Então, como é que a gente vai tirar
né, esse colegiado, essa possibilidade dele ser julgado pelos pares, que é o fundamento daquele inciso do artigo 5º, né, e vai dizer, ele vai ter que ser monocrático, né, porque a lei, que é subordinada à Constituição, diz que é monocrático, né? Então é esquisito, né? Então essa perplexidade gera a ideia de que, por que não, né? Podemos ter um tribunal do júri na justiça militar, né? E valendo-se, né, do rol de jurados que existe na Justiça Federal, que por sua vez utiliza da Justiça Estadual, né? Então, porque também júri na Justiça Federal é um caso bem residual, né? E as pessoas acham que essa situação de civil gerando crime doloso contra a vida, tentado ou consumado contra militar federal é rara, não é bem assim, né? Porque hoje, com as operações de garantia da lei e da ordem, muitas vezes os militares se veem envolvidos em combates, né, embates urbanos com integrantes com os chamados APOPs, né, agentes perturbadores da ordem pública. Né? É o nome técnico que as Forças Armadas dão para o indivíduo que atenta contra as forças, né? As forças militares regulares, né? E nós já tivemos vários casos desses, né? Tanto tentados quanto consumados, infelizmente, né? Então, e aí, faz o quê? Então, essa perplexidade é que os nossos alunos aí terão que maturar na cabeça deles aí. Durante o curso, a gente vai discutir bastante sobre isso, e a justificativa até para você poder usar o Tribunal do Júri na Justiça Militar da União é que o Tribunal do Júri não é um órgão, gente. Apesar do nome, né, Tribunal do Júri cria essa confusão na mente das pessoas. É um tribunal, então é um órgão. Não, o Tribunal do Júri não é um órgão do Poder Judiciário. Tanto não o é, que não está elencado lá no artigo 98. Se você pegar o artigo 98 da Constituição Federal, você vê, são órgãos do Poder Judiciário. Daí fala todos os órgãos. Procurem lá para ver se vocês acham o Tribunal do Júri. Não tem. E não tem por uma razão simples, porque Tribunal do Júri é procedimento. É um procedimento previsto no Código de Processo Penal comum para os casos de crime dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Então, o que você vai fazer é seguir o mesmo procedimento do CPP, exatamente o mesmo, com pronúncia, decisão de pronúncia, e a questão de conselho dos jurados, o tribunal, o júri como um todo, exatamente aquele procedimento ali, né? Só para quem não sabe, cada comarca, né, cada cidade tem um rol de jurados, né, para compor um júri quando há o crime doloso contra a vida. Então, aí vai depender do local que tenha acontecido esse crime, para utilizar desse rol para formar o júri e daí seguir esse procedimento dentro da Justiça Militar da União. É importante salientar que esse é um assunto palpitante, né, e que ainda não tem uma definição. Então, a gente está aguardando as cenas dos próximos capítulos aí nos tribunais superiores para ver qual que vai ser a interpretação que eles vão utilizar. Muito bem, senhores. Com isso, a gente chega ao final dessa nossa aula inaugural aqui, essa nossa primeira conversa. A ideia é trazer para vocês como que é o curso, como é que ele é formado, como é que vão ser as aulas, né? As aulas são nesse nível de discussão, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa conversa inicial, né? Lembrando que todos esses temas que a gente falou hoje, eles serão aprofundados depois, né? Durante o transcorrer do curso, na matéria específica. O Fernando vai falar muito dos tipos penais, que é a parte dele lá no direito penal militar. A gente vai aprofundar muito essa questão do processo penal militar, né? Quando for as aulas de processo penal militar, que, aliás, são comigo, né? Comigo e com o Coimbra, né? Também, também tem a aula aqui. Então, assim, a gente vai aprofundar muito. Hoje é só para vocês terem uma ideia de como que funciona, né, o curso de especialização em Direito Militar, e a gente voltar a se encontrar muito em breve aí para cada aula específica, e a gente dá realmente início a tudo. Eu quero agradecer demais aqui a presença... antes de terminar,
Gente, alguém ficou com alguma dúvida, algum comentário? Pode falar. Professor, só queria saber acerca da indicação assim, de livros, né? Eu vi que o senhor e o outro professor, né, Fernando, falaram, né, do livro do Coimbra. Como que a gente consegue as indicações, né? Não, olha, a indicação do Coimbra, assim, o Fernando, a gente já comentou, você já viu que a gente comentou várias vezes, porque realmente os livros dele são os mais completos nessa área de direito penal e processo penal militar. O livro dele é bem completo, bem atualizado, eu acho que lançou o último agora, no final do ano passado. Exato, final. E agora vai entrar a terceira edição do Militar Extravagante também, que é um compêndio com diversos autores, né? Isso. Inclusive, o Fernando também está entre eles, né, Fernando? Estou entre eles. Daí já vou comprar. Então, assim, os livros são esses. Não existem muitos, né? Não é uma bibliografia muito extensa, mas o do Coimbra é muito bom. O Coimbra é muito bom, tanto para o penal... São manuais, né, Sidney? São manuais. É o manual. 1000 e tantas páginas, é bem aprofundado, né? Então, uma vez que você se acostuma com a forma, né, dele trabalhar o conteúdo, você acha tudo ali. Tá bom, obrigada. Nada, imagina. O Jorge César de Assis também escreve, também tem vários livros, assim, se procurar pelo autor, vocês vão ver que vai ter vários livros nessa área. Então, assim, para vocês começarem a dar uma lida aí e entrar nesse mundo do direito militar aí. Gente, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Não? Fernando, sempre muito bom estar ao seu lado, sempre muito produtivo as nossas conversas, a gente vai se falando, né, e a gente vai continuar aqui no curso. Pessoal, foi muito bom conhecer vocês, e a gente vai, então, durante o curso, conversar bastante, né? Bons estudos, e até a próxima. Bom sábado. Obrigado, Sidney. Um abraço a todos. Bom sábado para todos aí.